Revelação emocionante! James Webb descobriu o oculto de forma surpreendente e transformadora. Maria mal conseguia conter a emoção ao ouvir as notícias que ecoavam pela sala de professores naquela manhã ensolarada. O telescópio James Webb tinha desvendado segredos do universo, revelando imagens de galáxias e estrelas que faziam o coração pulsar mais forte, como se a própria constelação estivesse acenando para ela. O brilho intenso nos olhos dos alunos, a curiosidade desenfreada e a vontade de descobrir ainda mais sobre o cosmos, tudo isso reacendia seus próprios sonhos de infância. Desde pequena, ela sonhava em ser astrônoma, mas a dureza da vida lhe mostrou que as estrelas pareciam estar sempre além do seu alcance. Porém, hoje era diferente. Com a determinação de um leão, Maria decidiu que era hora de fazer algo a respeito. Preciso compartilhar isso com as crianças, pensou, o peito agitado de expectativa. A aula de astronomia que ela idealizava não seria apenas uma aula, seria um farol de esperança, um convite para sonhar. Eles podem acreditar que vão além, que o céu não é o limite, murmurou para si mesma com um sorriso contagiante. Assim, nasceu o projeto Crianças das Estrelas, onde o universo se tornaria a sala de aula e os alunos exploradores do desconhecido. Entretanto, a realidade se impôs de forma cruel. Enquanto Maria compartilhava sua ideia com os colegas na escola, um grupo de pais manifestou sua insatisfação. Isso é perda de tempo. Nossas crianças precisam de habilidades que garantam um futuro, não de contos de fadas, disparou uma mãe, e as palavras cortaram o ar como facas afiadas. Maria sentiu seu estômago revirar. Para muitos naquela cidade, ciência era, de fato, coisa de gente rica, e seus sonhos pareciam irrealizáveis. Seu pai, um trabalhador comum do município, que sempre sonhou em vê-la numa carreira tradicional e segura, também expressou receios, temendo que sua filha estivesse se queimando ao tentar voar baixo. Mas Maria nunca foi de desistir. Aquela resistência alimentou uma chama dentro dela. Não era só uma luta pessoal, era uma batalha por todas as crianças que, como ela, estavam cercadas por muros de limitações. As aulas começaram e a magia começou a acontecer. Os olhinhos de seus alunos brilhavam a cada palestra sobre planetas e nebulosas. Maria introduzia experiências práticas, como fazer foguetes de garrafa e observar o céu noturno. Com cada riso e cada descoberta, ela via a esperança renascer nos corações pequenos. A ideia de levar os alunos a um observatório tornou-se seu próximo objetivo. Seria o clímax de sua batalha, mas também uma floresta cheia de aranhas. O dia da reunião decisiva na escola se aproximava e o medo ardia no peito de Maria. Com cada crítica que ouvia, sua convicção crescia. Isso representa muito mais do que aulas, é sobre sonhar, acreditar em um amanhã melhor, repetia para si enquanto preparava a apresentação sobre o telescópio James Webb. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. O dia da apresentação chegou e Maria viu o auditório se encher lentamente. Ela respirou fundo, tentando controlar a ansiedade que pulsava em seu corpo. O dia que poderia mudar tudo estava ali, prestes a acontecer. Conforme as luzes se apagavam e as estrelas começavam a dançar na tela, um silêncio reverente tomou conta do lugar. Maria olhou para o público com o coração na mão, cheia de esperança, questionando-se: será que agora eles perceberão que é possível sonhar? Maria começou sua apresentação com uma voz trêmula, mas cheia de determinação. Boa noite a todos! Hoje, convido vocês a embarcarem em uma jornada pelo espaço, um lugar repleto de maravilhas e possibilidades.
À medida que as imagens vibrantes das galáxias tomavam a tela, ela podia sentir a atenção do público se intensificando. Os rostos dos alunos trouxeram um calor reconfortante ao seu coração. Ela viu seus olhos brilhando, como se aqueles pequenos aventureiros estivessem flutuando entre as estrelas. Mas as vozes desconfiadas dos pais ecoavam na sua mente. O que sua professora tem a ver com o futuro que queremos para nossos filhos? Esse pensamento quase a paralisou. Ela respirou fundo e continuou, mostrando mais imagens do James Webb. Olhem, aqui está a nebulosa de Órion. Este é um berçário de estrelas, onde novos mundos estão sendo formados. A cada slide, as crianças eram tomadas por um entusiasmo genuíno. As mesas foram preenchidas com perguntas, a maioria delas cheias de curiosidade e um desejo ardente de saber mais. À medida que Maria falava, o clima mudou. Os sussurros dos adultos se tornaram murmúrios de curiosidade. Ela teria que conquistar o coração deles, não apenas com fatos e imagens, mas também com a paixão e o amor que sentia pela ciência. Entender o cosmos é mais do que apenas uma matéria. É um convite a sonhar além do que nossos olhos podem ver. É a chance de acreditar que podemos ser muito mais do que somos agora. Sua voz tremia e ela percebeu que a sala estava presa a cada palavra. Logo, uma mão levantou-se na parte de trás. Era um dos pais mais críticos, e Maria sentiu seu coração acelerar. Futuro desses sonhos, professora! E se, ao invés de estrelas, nossos filhos precisarem de profissões que paguem as contas? O silêncio foi cortante. Maria olhou nos olhos daquela mãe, tentando captar a fragilidade de suas preocupações. Você está certa, respondeu ela com um leve sorriso. Precisamos de recursos para viver, e sonhar sozinho não enche a barriga. Mas e se eu dissesse que a ciência e a criatividade andam juntas? Um engenheiro pode descobrir novas maneiras de ajudar o mundo. Um astrofísico pode inspirar novas tecnologias. Ela notou que alguns rostos começavam a soltar sorrisos, mas houve também aqueles que ainda carregavam desconfiança. Uma criança que sonha com as estrelas não só se torna um astrônomo, ela aprende a sonhar grande, a buscar soluções, a ser resiliente. Maria finalizou suas palavras com uma paixão que vibrava em cada sílaba. A última imagem projetada foi da Terra vista do espaço. Lembrem-se sempre, nós também estamos entre as estrelas, e cada um de vocês tem o potencial de brilhar. Vamos juntos levar as crianças ao observatório para que vejam isso com seus próprios olhos. Um aplauso explosivo irrompeu, primeiro hesitante e depois vigoroso. Ao olhar para os rostos diante de si, sentiu a emoção transbordar. Mas, enquanto o júbilo tomava conta do auditório, Maria viu sua mãe, que tinha se mantido em silêncio até aquele momento. Ela olhou bem nos olhos da filha, um misto de orgulho e dúvida. Maria caminhou até onde ela estava, o coração batendo forte. O que você acha, mãe? Você acredita que eu posso fazer isso? Antes que a resposta pudesse chegar, o impacto daquela pergunta pairou no ar como uma supernova prestes a explodir. O futuro das crianças das estrelas estava prestes a ser decidido, e Maria sentia que estava na borda de algo maior. E mesmo frente aos desafios à sua frente, uma pergunta martelava em sua cabeça. E se eles dissessem que não? Maria esperou. O tempo parecia estagnar naquela sala iluminada, onde as palmas ecoavam como um distante rugido de emoções. O rosto da mãe refletia uma batalha silenciosa, e a esperança se misturava à apreensão. Ela queria, acima de tudo, a aprovação daquela mulher que a ensinara a sonhar. Então, a mãe respirou fundo e, com a voz embargada, respondeu: Filha, eu sempre acreditei em você. Você tem uma luz que é sua, mas o mundo lá fora é complicado. As palavras saíram como um sussurro, mas a sinceridade delas alcançou Maria como um abraço apertado. Complicado ou não, eu quero fazer a diferença, mãe, e eu posso. Maria viu os olhos de sua mãe se encherem de lágrimas, uma mistura de orgulho e preocupação. Acometida pelo impulso, a professora decidiu que era hora de agir. Após a apresentação, Maria reuniu as crianças e algumas mães que se mostraram receptivas. Ela falou sobre a visita ao observatório e a importância de cada um deles sonhar em grande.
Vamos nos unir, precisamos que a escola e a comunidade contribuam com a realização deste projeto. Cada um de vocês é essencial e juntas podemos fazer isso acontecer. As crianças entusiasmadas começaram a sugerir ideias. Algumas falavam sobre fazer um cartaz na escola para incentivar mais pessoas a apoiar a visita, enquanto outras queriam arrecadar fundos fazendo venda de biscoitos. A energia era contagiante e Maria percebeu que uma onda de solidariedade estava começando a crescer. Entretanto, uma sensação persistente de insegurança corria em seu coração. Ela não deixaria de pensar no pai da colega que levantou a questão mais cedo. O que aconteceria se ainda houvesse ceticismo na comunidade? Seu sonho poderia se desmoronar a qualquer momento. No dia seguinte, Maria decidiu se encontrar com ele. Era um homem respeitado na comunidade, conhecido por suas opiniões firmes. O café que escolheram foi pequeno, aconchegante, cheio de aromas que despertavam memórias. Assim que Maria entrou, ela percebeu que a atmosfera seria desafiadora. Então, professora, continuando a sua busca pelas estrelas? Ele iniciou, com um sorriso que misturava ironia e curiosidade. Na verdade, sim, e eu gostaria de te ouvir. Eu quero entender suas preocupações, respondeu Maria, com um tom firme, mas respeitoso. Ele arqueou uma sobrancelha, surpreso com a ousadia dela. Você acha que seus sonhos e suas imagens se tornam realidade? Que a ciência resolve tudo? Maria respirou fundo. Não trata-se apenas de ciência, trata-se de inspiração e de como podemos guiar as nossas crianças a um futuro mais brilhante. Elas merecem sonhar, e isso pode ser o primeiro passo. Ele hesitou, e a conversa tomou um rumo inesperado. A discussão transformou-se em um diálogo profundo sobre o futuro, e, por momentos, as dúvidas dele começaram a se desfazer diante da sinceridade dela. Maria se sentiu leve, como se as estrelas que havia apresentado na tela acima agora brilhavam dentro dela. Porém, uma pergunta ainda estava presa na garganta. E se ele não mudar de ideia? O medo de não conseguir convencê-lo estava ali, como uma sombra que não deixava seu coração em paz. Assim que o encontro chegou ao fim, as emoções misturadas deixaram Maria inquieta. O que aconteceria quando as palavras dele ecoassem na reunião da comunidade? Ele apoiaria a sua causa ou ajudaria a apagá-la? Com o peso daquela dúvida nos ombros, Maria percebeu que a luta estava longe de terminar. No entanto, ao caminhar para casa, um pensamento a acompanhava. Se não agora, quando? O que mais a inquietava era que na profundidade daquela dúvida havia um brilho de coragem. Ela estava pronta para lutar, e se isso significava desafiar a própria comunidade, que assim fosse. O olhar determinante de sua mãe estava gravado em sua mente, e com um coração pulsando forte, ela decidiu que não se daria por vencida. O projeto das Crianças das Estrelas merecia essa luta. E assim, Maria seguiu em frente, decidida a enfrentar não apenas os desafios que estavam por vir, mas também a si mesma. Porque, no fundo, ela sabia. O verdadeiro desafio começava agora. Os dias seguintes foram um turbilhão de preparação e ansiedade. Maria se dedicou intensamente à causa, incentivando as crianças e mobilizando os pais. O cartaz que fizeram para a escola chamava a atenção e a energia da comunidade parecia estar mudando. No entanto, a voz do pai da colega ainda ecoava em seu pensamento, misturando esperança e dúvidas como as nuvens que cobrem o céu antes da tempestade. Na noite que antecedeu a reunião da comunidade, Maria não conseguia dormir. A cada folheto que revisava, a cada sorrisinho das crianças que a encorajavam, um selo de certeza brotava em seu coração. Ela precisava acreditar, não apenas nas estrelas, mas na força que aquela união poderia gerar. Com esse pensamento latente, ela decidiu que, independentemente do que acontecesse, daria o seu melhor. Quando o dia finalmente chegou, a escola estava cheia. Mães, pais e crianças se aglomeravam no pátio, todos compartilhando sorrisos de expectativa. Maria estava tão nervosa que suas mãos tremiam levemente, mas isso não a impediu de subir ao pequeno palco montado. A visão da comunidade unida trouxe um alívio instantâneo.
Realmente, a atmosfera estava carregada de esperança. À medida que ela falava sobre o projeto e os benefícios que ele traria, Maria percebeu que as várias vozes se uniam em apoio. Entre os aplausos, ela avistou alguns rostos conhecidos que começaram a defender a ideia, e isso a motivou ainda mais. Quando finalmente havia terminado, a multidão parecia esperar uma resposta sobre a proposta ignota. O pai da colega estava bem na frente, e era justamente nele que Maria focou. Então, temos que decidir, juntos. Os sonhos que queremos para nossas crianças não são só nossos, são deles. Suas palavras vibraram, cortando o ar. E se permitirmos que a imaginação floresça, poderemos fazer dessas crianças as próximas exploradoras das estrelas, os próximos cientistas, artistas e sonhadores. Os murmúrios começaram a se espalhar. Algumas mães levantaram as mãos, concordando, enquanto outras hesitavam, lembrando das incertezas que o homem trazia. Maria, em um impulso, decidiu encarar a situação. E se não lutarmos por nossos sonhos, o que acontecerá com o futuro deles? Não podemos permitir que o medo nos impeça de dar um passo à frente. Um silêncio poderoso começou a se formar, como se em cada coração ali presente uma nova coragem começasse a pulsar. Entre aplausos e sussurros de apreço, Maria recebeu um olhar de apoio de sua mãe na plateia. Mas antes que as emoções da sala pudessem se manifestar em conclusão, o pai da colega se levantou. A pressão no ar aumentou. Todos fixaram os olhos nele, com expectativa de que agora ele diria o que pensava. Maria, começou ele, com a voz firme, mas não sem preocupação. Eu admiro sua paixão, mas essa comunidade não é fácil. Temos que levar em conta todos os riscos envolvidos. A tensão e o eco do seu tom se transformaram em uma batida abafada no peito de Maria. Como ela poderia responder? O que diria para conquistar o respeito dele e, ao mesmo tempo, não perder a determinação de todos que estavam ali torcendo por uma transformação? Ela respirou fundo, sabendo que ainda havia uma batalha pela frente. O que ela não esperava era que, ao olhar para trás e para as crianças que a observavam com olhos brilhantes, a resposta já estivesse ali, pronta para sair. E se fizermos isso juntos, se cada um de vocês trouxer uma ideia e um dons únicos? Não se trata só de riscos, mas de oportunidades. Com essa afirmação, Maria sentiu que a verdadeira mudança estava começando. Risos e conversas subiram, mas agora havia uma nova corrente, uma nova força coletiva se formando. Entretanto, enquanto a energia na sala aumentava, Maria ainda se perguntava: até onde essa coragem poderia levá-los? E se a conexão se transformasse em algo mais? Assim, o destino do projeto e a determinação da comunidade estavam nas mãos de todos, mas seria suficiente para conquistar o coração do homem que se erguia diante dela? O clima na sala estava elétrico e Maria sentiu a vibração das vozes e olhares, uma mistura de expectativa e esperança. Mas a figura imponente do pai da colega ainda parecia uma sombra pairando sobre aquela luz empolgante. Ele tinha o poder de deixar tudo mais difícil, e o coração dela pulsava na mesma intensidade da energia que se acumulava no ambiente. Pode ser que você esteja certa, Maria, ele finalmente disse, sua voz agora um pouco mais suave. Mas as dificuldades são reais. As crianças não são as únicas afetadas. Toda a comunidade depende das decisões que tomamos. E se falharmos? As palavras dele cortaram o ar como uma faca. Um frio na barriga tomou conta de Maria, como se suas esperanças estivessem ameaçadas por tempestades indesejadas. Mas algo dentro dela se recusava a ceder. Eu entendo suas preocupações, mas temos que olhar para além dos riscos. O que lhes faltará se não tentarmos? A paixão começou a transbordar em sua voz. As crianças merecem oportunidades, merecem sonhar. Não podemos ser paralisados pelo medo. Ele hesitou, e nesse momento, a sala parecia prender a respiração. A sinceridade de Maria era palpável, e outros começaram a murmurar em apoio. Mães concordavam, trocando olhares e sorrisos nervosos, enquanto as crianças, de olhos brilhantes e tímidos, colocavam as mãos no rosto, esperando por suas respostas. Maria tomou um passo à frente, sentindo a força vibrante da comunidade ao seu redor.
Vamos fazer isso juntos. Podemos criar grupos para apresentar ideias, fazer reuniões nas casas, sonhar todos os dias. E, pelo poder da nossa união, encontraremos o caminho para fazer isso realmente acontecer. Um sentimento de solidariedade começou a crescer. Algumas mães levantaram os braços em sinal de apoio, outras começaram a se levantar. A força da coletividade parecia estar se materializando enquanto Maria falava. E se formos a mudança que queremos ver, um lugar onde as crianças possam descobrir suas paixões? A empolgação em sua voz era contagiante, ecoando nas paredes da escola. Cada palavra parecia inflamar os espíritos presentes. O homem que limitava as esperanças de muitos permaneceu em silêncio, com a expressão indecifrável. Mas Maria notou que ele parecia menos rígido, como se a resistência estivesse derretendo, dando espaço para algo mais humano. Se você está disposto a se unir a nós, acredito que podemos encontrar uma solução juntos, continuou ela, sem tirar os olhos dele. O coração de uma comunidade é construído na coragem e no amor que temos uns pelos outros. Um ruído nas fileiras de trás chamou a atenção dela. Uma criança, talvez a mais tímida, levantou-se e gritou: "Vamos juntos, Maria!" E num instante, o pátio inteiro ecoou a frase, transformando-a numa onda de entusiasmo e determinação. Os aplausos se intensificaram, a energia pulava como fogos de artifício, e Maria sentiu sua coragem renascer. Mas mesmo assim, a incerteza do pai da colega ainda pairava no ar. Enquanto Maria respirava fundo, reconectando-se à esperança ao redor, ela percebeu que precisava fazer uma escolha. O caminho diante dela era incerto, mas não havia tempo para hesitações. Ela virou-se para o pai da colega, seu olhar determinado penetrando a resistência dele. "Então, o que você vai fazer por nós?" As palavras tinham sido lançadas e agora tudo dependia da resposta dele. Maria se perguntou se conseguiria libertar aquele coração do medo e transformá-lo em fé. Com as coreografias da vida se entrelaçando ali, um novo mistério se desenhava à frente. A resposta estava próxima, mas a jornada apenas começava. O silêncio na sala era quase palpável. Os olhares se voltaram para o pai da colega, como se cada pessoa estivesse segurando a respiração, aguardando a resposta que poderia transformar tudo. Maria sentiu o coração acelerar. Ela sabia que aquela era a hora da verdade, o momento em que todas as esperanças se concentravam em uma única expectativa. Ele a encarou e, por um segundo, parecia que estava em conflito. Maria viu as sombras de suas incertezas refletidas nos olhos dele. Não era apenas a preocupação com as crianças que pesava sobre seus ombros, mas também a responsabilidade de centenas de outras vidas. "Maria", começou ele, a voz entrecortada, "e se o que estamos buscando se transformar em um fardo? E se, no final das contas, isso não for o suficiente?" A postura firme de Maria balançou um pouco, ao perceber que suas palavras poderiam não ser uma solução mágica. Mas antes que pudesse responder, uma mãe se levantou, olhos cheios de lágrimas e determinação. "Eu prefiro tentar e falhar do que nunca tentar. Eu vi o que a falta de oportunidades faz com nossos filhos. Eu não posso me permitir ser passiva. É hora de agir." Suas palavras ressoaram na sala como um chamado, e mais pessoas se levantaram, concordando com fervor. O pai da colega, ao ouvir isso, pareceu confuso e até um pouco tocado. A solenidade do momento fez com que ele olhasse para a sala novamente, não mais como um juiz, mas como um colega. Eu vejo a paixão de vocês, mas e se eu não conseguir acompanhar? E se as dificuldades forem maiores do que nós imaginamos?" As palavras firmes de Maria balançou um pouco, ao perceber que suas palavras poderiam não ser uma solução mágica. Mas antes que pudesse responder, uma mãe se levantou, olhos cheios de lágrimas e determinação. "Eu prefiro tentar e falhar do que nunca tentar. Eu vi o que a falta de oportunidades faz com nossos filhos. Eu não posso me permitir ser passiva. É hora de agir." Suas palavras ressoaram na sala como um chamado, e mais pessoas se levantaram, concordando com fervor.
O pai da colega, ao ouvir isso, pareceu confuso e até um pouco tocado. A solenidade do momento fez com que ele olhasse para a sala novamente, não mais como um juiz, mas como um colega. Eu vejo a paixão de vocês, mas e se eu não conseguir acompanhar? E se as dificuldades forem maiores do que nós imaginamos? Sua voz tinha um quê de dúvida, mas também de fraqueza, que não passava despercebida. Maria sentiu uma empatia profunda. Ele não era apenas o opositor, ele também estava assustado. A vida já havia lhe ensinado que o chão poderia escapar dos pés de quem menos esperava. É normal ter receio, disse ela com um tom mais gentil. Cada um de nós já teve medo em algum momento. Mas, juntos, podemos transformar esse medo em força. Que caminho queremos trilhar? O da esperança ou o da paralisia? Ele a observou, absorvendo cada palavra, enquanto outros começavam a compartilhar suas experiências. Histórias de luta e superação, momentos de tristeza, mas também de alegria e conquista. Cada relato tocava mais fundo no coração do pai da colega, e ele começou a ver a força da união, como um imenso quebra-cabeça que cada um estava disposto a montar. As crianças, ainda pequenas, começavam a se entusiasmar. Podemos fazer uma feira, vender doces, ter apresentações, tudo com o que sabemos fazer. Uma das meninas clamou, enquanto seus olhos brilhavam com a emoção. Maria sorriu. Aquela era a voz da inocência, mas também da esperança. Isso é só o começo. Com cada ideia, estamos construindo um futuro melhor. Vamos mostrar que juntos somos mais fortes. Havia uma vibração no ar, uma mistura de ansiedade e empolgação, mas uma nova pergunta pairava sobre cada um. Conseguirão mesmo fazer isso acontecer? Enquanto a sala se aquecia com ideias e planos, Maria sentia que o mais difícil ainda estava por vir. Quando o pai da colega começou a se levantar, um murmúrio de expectativa se espalhou. O que ele ia dizer poderia mudar tudo. Maria se preparou para ouvir a resposta que ecoaria na história da comunidade. Mas, de repente, uma criança soltou um grito agudo no meio da empolgação, atraindo todos os olhares. "Olha, o céu!" E, naquele exato momento, uma luz brilhante cruzou o céu, como um gesto inesperado do universo. Maria sentiu um arrepio e, sem querer, pensou: o que estamos prestes a descobrir pode ser tão surpreendente quanto essa luz. As esperanças se misturaram com a incerteza do futuro, e o pai da colega hesitou mais uma vez, a resposta prestes a ser revelada. Mas o que vem a seguir poderia ser a verdadeira mudança. O ruído do entusiasmo na sala foi interrompido por um breve silêncio, como se todos tivessem preso a respiração novamente. As crianças olhavam fascinadas para o céu. Os adultos se viraram para ver o que causava a agitação. Os rostos se iluminaram com a luz inesperada e uma onda de emoção atravessou a sala. Cada um se sentia ligado àquele momento, um vislumbre do que poderiam conquistar juntos, mesmo que fosse apenas um pouco da beleza do mundo lá fora. Maria se sentiu tomada por uma corrente de energia. Ela olhou para o pai da colega, que agora tinha os olhos fixos na imensidão azul, seus medos momentaneamente esquecidos. Ele estava ali, junto deles, compartilhando aquele mesmo instante de magia e esperança. "Olha como o céu é enorme", disse uma criança, com um sorriso deslumbrado, como se estivesse revelando um segredo profundo. "Se tudo isso é possível, imagine o que podemos fazer juntos." Era algo tão simples, mas ao mesmo tempo tão potente. Maria percebeu que as palavras da criança pareciam ecoar na mente de todos, como um chamado à ação. "Estamos todos juntos nessa", pensou. "Isso tudo pode ser apenas o começo." "Essa luz é um sinal", disse uma mulher da plateia, rompendo o silêncio. "Um sinal de que nossas esperanças podem ganhar forma. Se pudermos nos unir pela alegre inocência de uma criança, imagina o que seremos capazes de construir?" As cabeças começaram a acenar em concordância. O pai da colega sorriu pela primeira vez, parecendo quebrar as barreiras de sua própria dúvida. "Se todos nós formos um só,
talvez não seja um fardo, mas sim um alicerce. Maria sentiu seu coração acelerar. Ele estava começando a entender. Exatamente! Se nos unirmos, compartilharmos nossas habilidades e talentos, poderemos fazer mais do que apenas sonhar, podemos agir. O grupo começou a discutir fervorosamente. Ideias fervilhavam no ar como estrelas em um céu noturno. Apresentações, vendas de doces, dança, teatro e tudo trazendo suas crianças para o centro das atividades. Algumas mães começaram a planejar tudo, dançando a passo firme e decidido, enquanto os homens falavam com um novo ardor, buscando maneiras de coordenar a logística. E se também fizermos uma campanha para arrecadar fundos? Sugeriu um homem com a voz carregada de esperança. Assim, podemos pagar as despesas e ensinar as crianças ao mesmo tempo. A ideia foi recebida com aplausos e a sala, que antes era um ícone de incertezas, agora pulsava com a empolgação de um verdadeiro projeto de vida. Maria começou a anotar tudo em um papel improvisado. Cada ideia se tornava parte daquela narrativa coletiva, e a conexão entre os presentes se fortalecia a cada frase, a cada plano. Ao mesmo tempo, a luz no céu se dissipava lentamente, virando apenas um suave reflexo do que acreditavam ser o futuro. Se conseguirmos fazer nossa primeira feira com essas ideias, podemos começar a nossa própria mudança, disse um dos pais. Era verdade, pensou Maria, mas uma inquietação a assombrou. E se tudo isso não fosse suficiente? E se as dificuldades que o pai da colega mencionara aparecessem de outra forma, mais tarde? Esse novo mundo que estavam criando, obviamente, teria seus desafios. E como eles lidariam com isso? O homem levantou-se novamente, agora com uma expressão resoluta. Eu quero me comprometer com isso, disse ele. Vamos juntos para aquela primeira feira de talentos. Vamos depois ampliar esse sonho. E eu me ofereço para coordenar a primeira ação. Mesmo que eu não saiba como, estarei lá. E aquilo enviou um brado de animação por toda a sala. Num instante, a empolgação foi ofuscada por um eco inesperado de palavras soltas que flutuavam como um vento suave em meio à agitação. Maria não conseguiu resistir a imaginar daqui a algumas semanas ter um evento em que todos estariam juntos, trabalhando por algo maior, vivendo a transformação em seus olhos. Mas, ao mesmo tempo, uma pequena dúvida ainda girava dentro dela. O que aconteceria quando enfrentassem os primeiros obstáculos? Poderiam eles realmente se manter unidos quando a batalha se tornasse mais complicada do que esperavam? Com esses questionamentos ressoando em sua mente, Maria se preparou para conduzir a noite mais intensa de suas vidas. E, enquanto o evento tomava forma, seus olhos refletiam tanto determinação quanto apreensão. A resposta para a grande pergunta estava prestes a se desvelar. O dia da Feira de Talentos chegou. Maria acordou com o coração acelerado, cheia de expectativa e um frio na barriga. Enquanto se arrumava, ela se perguntava se aquele sonho que haviam construído juntos realmente se tornaria uma realidade. Um evento que uniria não apenas as crianças, mas toda a comunidade. A luz do sol filtrava-se pelas cortinas, dando um tom dourado aos objetos do quarto, como se estivesse celebrando aquele momento especial. Logo, seu olhar foi atraído para a rua. Famílias começavam a chegar, trazendo sorrisos e esperanças nos rostos. Ela percebeu cada pequena ação, as crianças correndo, essas pequenas faíscas de energia, empurrando os adultos para sua própria alegria. Maria desceu as escadas e encontrou sua mãe já na cozinha, preparando os lanches que iriam aquecer os corações e estômagos de quem comparecesse. Hoje é o grande dia, não é, filha? Disse sua mãe, com um brilho nos olhos. Sim, e eu espero que todos venham, respondeu Maria, segurando as mãos da mãe com força. Estou tão animada, mas ao mesmo tempo com um pouco de medo. É natural sentir isso, disse sua mãe com ternura. Lembre-se, estamos juntos nesta caminhada. A união é a nossa força. A feira começou a tomar forma no pátio da escola. Barracas com doces, brinquedos feitos à mão, apresentações com talentos variados. O som de risadas e conversas criou uma trilha sonora alegre. Maria olhou para a multidão que se reunia, amigos, vizinhos, fazendo novos laços.
Uma pequena parte dela ainda estava apreensiva, mas a energia efervescente ao seu redor começou a acalmá-la. Enquanto coordenava as atividades, um rapaz se aproximou, um novo integrante da comunidade. Ele estava um pouco afastado, mas Maria sentiu que ele queria interagir. Com um sorriso acolhedor, ela se apresentou. Oi, eu sou a Maria. Venha, você pode se juntar a nós. Estamos todos aqui para nos divertir e ajudar as crianças. Ele hesitou, mas as palavras da garota iluminaram seu rosto. Ele curvou a cabeça, um pouco tímido, mas visivelmente interessado. Conversaram e logo descobriram que ele tinha um talento especial para música. Maria imediatamente teve uma ideia. Você pode se apresentar para a gente depois. Isso seria incrível. O jovem olhou surpreso, mas a ideia acendeu uma chama de confiança em seu olhar. Eu nunca pensei que poderia tocar em público, mas por que não? O ambiente estava recheado de emoção e possibilidades. Contudo, Maria lembrou-se de sua preocupação. E se aquilo não fosse o suficiente para unir todos? E se as tensões viessem à tona quando fossem necessárias? Um eco de insegurança se instalou, mas ela fez uma escolha. Iria valorizar o que estava acontecendo. Quando a feira se desenrolou, momentos de brilho e magia surgiram. As crianças dançavam, o público cantava em uníssono e o jovem finalmente se apresentou. Ele tocou a guitarra e cantou uma música que falava de sonhos, de esperança e de união. Cada nota que saía da sua voz parecia vibrar nas almas dos presentes, como se todos estivessem conectados por algo maior. O tumulto da feira suspendia a realidade lá fora, e naquele momento, Maria percebeu que o que criaram juntos era mais do que um evento, era um símbolo da resiliência da comunidade. Mas então, de repente, um homem se aproximou, com uma expressão preocupada. Ele arrastou Maria para o lado, revelando uma mensagem de texto em seu celular que parecia mudar tudo. Maria, você precisa ver isso, é sobre a situação da família da Laura. O coração de Maria disparou. O medo voltou, batendo forte em seu peito. O que estaria prestes a descobrir? E como isso poderia afetar a união que estavam construindo? Era um momento de verdade que ela temia, mas que poderia ser a chave para tudo. Maria sentiu um frio na barriga, como se o ar ao seu redor tivesse desaparecido. O que aconteceu com a Laura? Perguntou, sua voz quase um sussurro. O homem, um amigo da família de Laura, olhou para ela com uma seriedade que fez sua pele arrepiar. Ela e a mãe estão enfrentando problemas financeiros. A mãe perdeu o emprego e estão prestes a serem despejadas. Precisamos fazer algo, e rápido. As palavras do homem ecoaram em sua mente. A feira de talentos, que era para ser um momento de união, agora parecia um desafio imenso. Maria pensou em Laura, uma das crianças que sempre apoiou durante as aulas, sorridente, cheia de sonhos. Agora, ela poderia perder tudo. A sensação de impotência começou a consumir seu coração. Como podemos ajudar? Maria perguntou, decidida. Sua mente começou a trabalhar, pensando em maneiras de mobilizar a comunidade. Afinal, se estavam juntos ali, por que não usar aquela energia? Precisamos arrecadar dinheiro. Cada centavo conta, o homem respondeu, seu olhar esperançoso. A ideia começou a tomar forma na mente de Maria. Eu poderia falar com todos antes do próximo ato. Podemos fazer uma coleta. O ritmo acelerado do seu coração deu lugar à determinação. Ela sabia que aquele era o momento em que a verdadeira união da comunidade deveria brilhar. Com um aceno de cabeça, fez menção a chamar o microfone. A multidão ainda celebrava a apresentação musical, mas Maria precisava agir. Quando o som caiu, ela respirou fundo e subiu ao pequeno palco improvisado. Os olhos de todos se voltaram para ela, curiosos e intrigados. Oi, pessoal, eu sou a Maria e tenho algo muito importante para compartilhar com vocês. Começou, sua voz tremendo um pouco. A família da nossa amiga Laura precisa da nossa ajuda. Sua mãe está enfrentando dificuldades e elas podem ser despejadas de casa. Como comunidade, sempre falamos sobre estarmos juntos nas boas e nas ruins, não é mesmo? Ela sentiu uma onda de empatia e preocupação nas expressões ao seu redor. Vamos dar as mãos e mostrar a força que temos. A energia da festa, que antes era de festa, agora pulsava com uma nova vitalidade. Maria continuou. Vamos arrecadar doações. Mesmo que seja pouco,
Tudo faz a diferença. E para que essa feira tenha um propósito ainda maior, vamos passar a caixa de doações entre todos vocês. A multidão ficou em um silêncio ponderado, e então as conversas começaram novamente, agora carregadas de emoção. Pessoas começaram a se movimentar, algumas se levantando para buscar notas e moedas, enquanto outras compartilhavam a situação de Laura. Aquela era uma unidade que Maria nunca imaginou que pudesse ser formada por um momento de dor. Com a energia renovada ao seu redor, algo começou a mudar. As risadas ainda estavam lá, mas a consciência de um objetivo maior envolveu cada pessoa. O sentimento de que todos eram parte de algo bonito e crucial trouxe um brilho nos olhos de Maria. O jovem músico, que tão timidamente havia se oferecido para tocar, também se destacou, organizando uma apresentação espontânea para arrecadar mais fundos. O evento tomou um novo rumo. Num instante, a Feira de Talentos deixou de ser apenas uma exposição de habilidades e se transformou numa demonstração do que a verdadeira união significava. Presos em sua rotina, muitos da comunidade não perceberam o desespero de Laura até aquele dia. Maria sentiu que estava fazendo a coisa certa, mesmo sem saber como tudo iria acabar. Mas algo ainda pesava em seu coração. Ela se perguntava: e se não for suficiente? E se ainda assim não conseguirmos ajudar o suficiente? Com esses pensamentos turbulentos, ela não poderia prever o que estava prestes a acontecer. À medida que a caixa de doações começava a encher, a tensão aumentava, ao mesmo tempo que novas informações surgiam. Um grito atravessou a multidão, trazendo uma nova revelação. Um grito atravessou a multidão, um eco de pânico que cortou o ar festivo da Feira de Talentos. Maria se virou, o coração a mil, enquanto uma das mães clamava por atenção. As coisas na casa da Laura estão mais graves do que pensávamos. A expressão dela era de desespero, e imediatamente todos os olhos se voltaram para a mulher, buscando entender a gravidade da situação. Maria sentiu um frio intenso na barriga. "O que aconteceu?" ela perguntou, a voz falhando. A mulher respirou fundo, seu rosto pálido e mãos trêmulas. "Elas correm o risco de perder o auxílio de moradia. Precisamos agir rapidamente se quisermos fazer alguma diferença." O murmúrio na multidão se intensificou, e Maria percebeu que a energia leve da feira estava prestes a se transformar em uma correria. "Não podemos deixar isso acontecer", gritou uma mãe. "De jeito nenhum", exclamou outra. A empolgação do dia havia mudado rapidamente para um cenário de urgência e luta. Maria, com a determinação fervilhando em seu peito, decidiu que era hora de transformar aquele momento sombrio em uma oportunidade de unir ainda mais a comunidade. "Precisamos reunir todos os esforços que conseguimos. Vamos fazer algo grande, algo que mostre o verdadeiro poder da nossa união." A voz dela ecoou, um chamado convocando corações a se unirem pela causa. Ouvindo a determinação nos olhos de Maria, o jovem músico se adiantou. "Podemos fazer uma apresentação especial e dedicar todas as doações dessa peça a Laura e sua mãe", ele disse, excedendo seus próprios limites de timidez. O que começou como uma simples feira de talentos, agora se tornava um evento para arrecadar fundos. O espírito de solidariedade estava acessível e em alta como nunca. As crianças, com um brilho intenso nos olhos, começaram a se agrupar, sugerindo opções. Uma pequena artista pediu para desenhar cartazes de apoio, enquanto outras ofereciam lanches e refrescos. Maria os observou, um sorriso genuíno brotando em seu rosto. Eles estavam se unindo, mesmo mais do que antes, e logo todos estavam participando, formulando planos para pequenos atos de bondade. E assim, a atmosfera ficou recheada de agitação e empolgação, enquanto os adultos começaram a enviar mensagens nas redes sociais, convocando mais pessoas. De repente, aquele evento que tinha sido apenas uma oportunidade para as crianças brilharem, se transformava em um símbolo de força comunitária. Maria sentiu lágrimas de alegria nos olhos. Era lindo ver todos se unirem em um só coração. Cerca de 1 hora depois, enquanto a apresentação acontecia, com aplausos e vibrações pela coragem das crianças, algo inesperado ocorreu. Um homem que havia sido uma das vozes críticas durante a reunião se ergueu da plateia.
Quero fazer uma doação também. Não posso ficar indiferente diante do que estamos ajudando a construir. As palmas ecoaram novamente. Maria sentiu como se a onda de apoio estivesse transbordando e se espalhando como estrelas cintilantes pelo céu. Todos ali estavam compreendendo que a luta por Laura é um reflexo da luta de cada um. E com cada nota musical tocada, a consciência de que a comunidade poderia se reconstruir através do amor e da compaixão se tornava crescente. Vamos lá, mais 2 músicas, mais 2 atos, juntos pela Laura, gritou o jovem músico. E as crianças se uniram em um espírito vibrante, criando um ciclo envolvente de alegria e esperança. Maria olhou ao redor e percebeu que não era apenas uma batalha por uma criança, mas uma jornada que poderia transformar vidas, potencializando sonhos adormecidos. Enquanto o sol começava a se pôr, um brilho suave iluminava tudo ao redor. O clima de união na escola era palpável. As doações estavam começando a encher a caixa, e a certeza de que mudariam a realidade de Laura e sua família fez com que todos se sentissem bem. "Estamos fazendo isso, gente, juntos!" Maria exclamou, sua voz cortando o ar em meio ao riso e à música. Não havia mais espaço para inseguranças ou dúvidas. O que existia ali era a pura força coletiva. Uma determinação que começava a brotar como as estrelas na noite cada vez mais clara. O evento chegou ao fim, mas a consciência de que juntos poderiam construir um futuro melhor havia apenas começado. Cada um sentia em seu coração que, com união e amor, poderiam alcançar até mesmo as estrelas. Ao final do dia, entre abraços e risadas, Maria buscou sua mãe, com os olhos brilhando de emoção. "Mãe, conseguimos!" Foi tudo o que conseguiu dizer enquanto uma maré de satisfação a invadia. Sua mãe a abraçou forte. "Sim, filha, vocês mostraram que são capazes de transformar o mundo." E enquanto o crepúsculo se estendia como um cobertor de estrelas sobre a pequena cidade, Maria soube que sua luta não havia sido em vão. Os sonhos haviam ganhado novas asas. Foi um dia que não seria esquecido. Uma vitória que ensinou a todos sobre o poder da esperança. As crianças das estrelas tinham encontrado seu caminho de volta, iluminando o céu que antes parecia tão distante. Agora era hora de seguir adiante, sonhar alto e construir tudo o que vinha pela frente com coragem e amor. E você, não deixe de apoiar essa história. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar ainda mais. Comente suas reações e sentimentos sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Juntos, seremos a mudança.